Como é que tu vês este cenário, que é obviamente um cenário à qual o clube e os adeptos do Futebol Clube do Porto não estão habituados? Primeiro, boa noite, Miguel, boa noite, Bruno, Chico, Nelson, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É uma situação complicada, depois de tudo o que se passou durante o verão, mesmo da maneira como o Vítor Bruno entrou na equipa, sendo um adjunto de Sérgio Conceição e tudo mais. E com a saída de Pinto Costa, claro que o clima, e todos nós sabemos que ainda existem muitos apoiantes do presidente Jorge Nuno Pinto Costa, e nesta altura, que o mais importante que existe no futebol são os resultados. E os resultados não estão a aparecer. Se o Vítor Bruno tivesse a ganhar, as coisas se calhar entravam numa forma normal, os adeptos se calhar até esqueciam tudo o que se passou, mas com os resultados negativos. Quem não queria que Vítor Bruno fosse treinador ou quem não queria que Vilas Boas fosse presidente, tem todo o motivo agora para poder falar, não é? O Daniel Cheinho vai aqui ao encontro da questão dos resultados. Se os resultados aparecessem, esta contestação não existia como ela está a acontecer. Mas tu achas que esta questão se esgota nos resultados? Não achas que vai para além dos resultados? Sim, boa noite às pessoas em casa, boa noite aos titulares. Aqui dar uma palavra aqui ao meu querido amigo, colega, amigo de muitos anos, o Daniel. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Falar futebol que é aquilo que tu sabes e muito bem. Obrigado. Em relação a essa pergunta, esta é uma pergunta, eu acho que os resultados, obviamente, as três derrotas consecutivas e da maneira como a equipa está, é uma equipa neste momento, em certos momentos, está sem confiança. Vem de resultados negativos, o jogo Benfica, acho que foi aí que o resultado foi aí que deu um pouco também, que levantou um bocadinho a dimensão e daquilo que é o futebol atual. Eu acho que neste momento a situação para o Vítor Bruno não está fácil. Acima de tudo, vai ter uma final, é a minha opinião. Vale que vale, vai ter uma final agora quinta-feira, que é um jogo que terá que ganhar. Caso não consiga, vai ser mais complicado. Eu acho que, obviamente, há situações que é do futuro, que do passado e do futuro, que é o Porto seguia uma linha de conquista em termos de campo, está a ter os resultados menos positivos. Claro que as pessoas começam a ver isto. Eu acho que o Vítor Bruno tem condições, obviamente, tem condições para poder seguir. Tem, mas em certos momentos, como este jogo não sei faz dar oportunidade, às vezes é preciso proteger. É preciso proteger, porque este jogo, ainda quando falamos em termos daquilo que é aposta, um jogo deste, precisavas depois de 2 derrotas consecutivas, da maneira como perdeste, é um jogo da taça, tinha que fazer, obviamente, meter os melhores jogadores, tem que se proteger, porque era o jogo mais importante, não anda o Anderlecht. Claro, pois os sócios estão habituados às vitórias, estão habituados àquilo que é a performance do passado, estão habituados a um Porto muito intenso em termos da disputa da bola. É algo, no meu ver, que eu acho que não tem. Pois há outra situação que eu vou tentar, vamos falar sobre isso, é bom quando falamos todos sobre futebol e cada um dá a sua opinião, eu gosto mais. Mas o Porto, na segunda parte, houve receio. Os jogadores tinham medo de ter a bola. Isto, para mim, é que é um caso gritante. Já lá vamos falar sobre esse jogo de Moreira de Cónegos. Nelson, é perfeitamente natural que a estrutura se reúna e converse com o treinador, logicamente, mas hoje foi uma reunião, eu diria, estratégica a apontar para quinta-feira. Achas que o jogo de quinta-feira, como diz o Cheinho, assume realmente esse caráter de decisivo para o treinador? Boa noite, Miguel. Boa noite aos meus colegas titulares. Kennedy, bem-vindo. É um gosto ter-te aqui ao meu lado. Hoje tenho um defesa esquerdo. Um passo ao teu lado. Por isso isto hoje está garantido. E Obrigado. que tenhas sorte no que aí vai aparecer para tu voltares ao... Obrigado. Miguel, em relação à tua pergunta, eu também acho que quinta-feira a margem de erro da equipa do Porto é quase nula, porque desde 2008 que não se assistia a 3 derrotas seguidas, ainda era o professor João Ferreira quando isso aconteceu a última vez. E aquela casa tem vivido sempre muito de vitórias, com uma matriz de jogo muito bem vincada, havia um rosto muito presente e estas alterações todas, os adeptos não estão a dar o tempo necessário para que as coisas estabilizem. E depois, claro, se os resultados não aparecem, aumenta o ruído. E por isso, tendo em conta que a Taça de Portugal já era, se perde na Liga Europa,
fica quase de fora, começa a ser uma situação complicada. E depois tem o jogo com o Gil Vicente na próxima jornada, que eu acredito que esta reunião de hoje teve muito de passar para o treinador que ele realmente é a grande aposta do clube, mas infelizmente em Portugal tudo depende se a bola bate no poste e entra ou se a bola bate no poste e sai, e isso muitas vezes acaba com carreiras de alguns treinadores, como disse o Cheinho, que conhece melhor do que eu o Vítor Bruno, acha que ele tem condições para continuar. Agora, o que é certo é que o rendimento da equipa tem que ser superior. Se bem que dizer que vais ali a quinta-feira a Bruxelas e tens de ganhar é o Anderlecht, como se fosse o... Não vou dizer nenhum nome de clube, não é? Bruno, também não é assim. O Anderlecht é uma boa equipa. Joga em casa. Boa noite a todos. É essa, não é? Boa noite, titulares. Boa noite lá em casa. Boa noite aqui ao meu amigo Daniel Kennedy. É um prazer ter-te aqui connosco. Obrigado, amigo. Espero que quando saís daqui a próxima semana te apareça a aula. Sim, diz sempre. Isto tem acontecido. Não está a inventar. O Lopes já foi. É um prazer ter-te aqui e obrigado por aceito o nosso convite. Obrigado. Relativamente ao Porto, sim, o Anderlecht ainda não perdeu na UEFA League. Tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E pelo momento que o Porto atravessa, é de facto um jogo de alto risco para o treinador Vítor Bruno. Acho que ele facilitou um bocadinho. A equipa vinha de 2 derrotas. Acho que ele devia ter posto o melhor 11. Acho que não havia necessidade de deixar o Samu e o Galeno no banco, quando todos sabemos que o campo do Moreirense é um campo complicado, como eu já tinha dito quando o Benfica lá foi. O César Peixoto tem uma equipa muito bem organizada e a verdade é um dos grandes problemas do Porto, na minha opinião, é a passividade na defesa. Aquele primeiro gol é inadmissível. Pelo momento que o Porto atravessa, sofrer um gol daqueles mete em causa qualquer estratégia que um treinador possa meter, independentemente de ter escolhido o melhor 11 ou não. Quando sofres um gol daquela maneira, até em termos anímicos e em termos de confiança, vai tudo por água abaixo. E uma verdade deste Porto é que quando estão por baixo não conseguem ir contra... Falta voz de comando? Falta voz de comando. Isso, eu ia chegar aí. Acho que sim, uma peça muito importante. Nem que não fosse para jogar, mas o Pepe acho que faz toda a falta neste Porto. Seja uma voz de comando dentro do balneário e depois dentro do campo há poucas referências. Acho que faltou ontem isso. Viu-se na segunda parte, quando o Moreirense faz o 2-1. Normalmente, numa equipa grande, espera-se uma reação, mas foi uma reação muito atabalhoada. Os jogadores com falta de soluções. E como tu disseste bem, ir ao Anderlecht vai ser um jogo de alto risco e não vai ser um jogo fácil, porque ainda não perderam para a Liga UEFA. Também achas, Daniel, que falta ali uma voz de comando na equipa do Porto? Uma voz que se faça ouvir quando as coisas, obviamente, não estão a correr bem? Sim. Acho que foi sempre a panagem do Porto ter jogadores assim todos os anos, desde Jorge Costa, desde Paulinho Santos, desde vários jogadores que a agressividade deles, desde o maior exemplo que é o Pepe, né, como eu disse há bocado. Acho que a presença do Pepe, independentemente se fosse para jogar ou para não jogar, acho que o Pepe poderia perfeitamente, isto é uma opinião minha, poderia perfeitamente fazer mais um ano. E se ia haver uma mudança, acho que tinha que ficar alguém que pudesse mostrar o que é realmente... o que eles chamam os jogadores ao Futebol Clube do Porto, não é? E o Pepe, nesse campo, acho que é um dos maiores exemplos que se pode ter, independentemente de uns gostarem e outros não, mas como líder dentro de campo e como líder do balneário, era uma pessoa que é importante, porque neste momento é aquilo que o Porto tinha muitas vezes e com Sérgio Conceição. Podia não jogar bem, mas era agressividade. E ontem, no último jogo do Porto, foi isso que faltou. Foi estarem a perder 2-1 e ver que eles queriam mudar o jogo, queriam ganhar, se calhar queriam, não estou a dizer, porque todos nós já jogámos futebol e queremos, mas o querer ou fazermos por isso, e está a faltar essas referências ao Futebol Clube do Porto. E não sei se vai haver essas referências dentro do plantel que eles têm, não é? Muito bem, e o guarda-redes Cláudio Ramos diz que é inadmissível o Porto ter sofrido a 3ª derrota consecutiva. Não, acho que entramos bastante bem no jogo. Se formos analisar, o Moreirense teve 2 oportunidades, foi o golo e o penalti.
Mas é o futebol, faz parte, eles fizeram um jogo deles, conseguiram ganhar e agora pensámos no que vem aí e estarmos todos juntos para o que aí vem. O Porto vinha 3 anos consecutivos a conquistar a Taça de Portugal, não só, mas também por isso é um duro golpe cair tão cedo na prova. Sim, claro que sim, queríamos fazer o 4º ano consecutivo, nós em todas as competições que o Porto entra para ganhar. Estamos muito tristes, muito desiludidos, mas faz parte, é o futebol. Não devia acontecer, mas é o que é. Eles têm razão de estar frustrados e estarem tristes com o jogo e com o resultado. Tanto como nós, eles querem ganhar, o Porto está habituado a ganhar. É inadmissível o Futebol Clube do Porto ter 3 derrotas consecutivas, mas nós, jogadores, somos os primeiros e os maiores culpados destas 3 derrotas. E agora é trabalhar e olhar para a frente, porque eu estava-lhes a pedir que faltavam 10 minutos para eles nos apoiarem e eles continuaram-nos a apoiar nos últimos 10 minutos que faltaram. E obrigado por eles estarem connosco e esperemos que eles acreditem em nós, que não desistam, porque nós nunca vamos desistir, o Porto não desiste e esperemos que eles continuem a apoiar-nos. E é isso, o Futebol Clube do Porto, que conquistou as últimas 3 edições da Taça de Portugal, fica agora de fora, logo no segundo jogo que faz nesta competição 24-25. Aqui o Cláudio Ramos, logicamente, também a dizer o que lhe vai na alma. Cheinho, mas agora coloca-se esta pergunta: como é que este grupo de jogadores, nas circunstâncias atuais, pode dar a volta a isto, não é? A ganhar, uma pergunta. Jogam, não é? Acima a ganhar e dar um bocadinho de ser intenso. Eu acho que, por exemplo, quando nós falamos em termos de referências, claro que é importante, mas temos lá jogadores também que já estão lá há muitos anos. O Daniel e eu jogamos lá e sabemos, porque há jogadores que não foram formados, mas à medida que vão passando os anos vão adquirindo essa cultura e essa maneira. E da maneira como eram contratados. Os jogadores não eram contratados por, às vezes, não é por tecnicamente ser isto. Havia 3 ou 4 situações, quer em termos de postura dentro do campo, agressividade, isto tudo, depois, claro, que levava para níveis mais altos que acontece. O Cláudio Ramos a afirmar, por exemplo, isto é um discurso, até o próprio discurso dos treinadores, que era, eu não é estar aqui a falar mal, mas era um discurso que não se ouvia muitos jogadores quando falavam nisso. Era um jogador que ia para o flash interview ou alguma, não tinha esse tipo de discursos. Não tinha, porque não era... tinha um discurso muito mais de um discurso de vamos dar a volta. E esse discurso mostra que, em termos de anímicos, em termos de certas situações, que aquilo há que melhorar. Porque uma equipa que joga a final da Supertaça, a primeira, a Cândido Oliveira, tem a reação que teve em termos de estrutura, dimensão, tudo, eu acho que consegue fazer isso. Há aqui fatores, eu acho que são fatores que podem ser melhorados. Isto é melhorado. São, por exemplo, a agressividade pode ser trabalhada, falar menos. O Pepe, acho que teve uma entrevista que, quando foi a entrega das finas, não é, disse que às vezes é preciso trabalhar mais, falar menos. Acho que é fundamental neste momento. É uma casa que se tinha pouca informação para fora, havia pouca informação daquilo que se treinava. O que corria mal, ficava dentro do balneário e falava-se menos e ia tudo à procura do... Não se procurava desculpas, nem nada, tentava. E eu acho que neste momento, aquilo que eu noto é uma equipa, em certos momentos, obviamente são três derrotas, é uma equipa sem confiança em alguns momentos. E essa confiança é trabalhada, é uma confiança trabalhada. Os jogadores têm que estar cientes daquilo que estão a fazer, têm que correr mais. Eu acho que a agressividade, até está aqui o Daniel, é verdade ou mentira? Podes até não jogar bem, lá tens que correr, acho que com qualquer equipa. E ali havia sempre que extra. Mas há aqui uma coisa, desculpa, Roberto. Aquilo que tu disseste dos jogadores que vêm da formação, que já estão há vários anos no Porto, que podem... Mas isso é uma coisa que ou tens ou não tens. Há personalidades também. Exatamente, aquele liderança, aquele imposto. Eu vou dar um exemplo. E eu era treinador de Leixões e apanhei o Rubem Dias ainda na equipa B. Mas já via que ele era um líder. Olhavas para ele dentro de campo, já... Portanto, estes jogadores, estás a falar da formação do Porto, estão a crescer, muitos deles já estão 3, 4 anos, mas não têm aquela... Faltava aquela voz de comando que eu estou a dizer que é importante às vezes, pronto, que já são jogadores mais velhos que estão ali, temos... e cada um tem a sua maneira de estar. Eu, se calhar, sou mais calmo, tu és mais... O Nelson é diferente, o Bruno é diferente. Por exemplo, e esses jogadores, estamos a falar de João Mário, do lateral direito, estamos a falar de João Mário, estamos a falar de... Está lá o Diogo... Pedro, Martim... Não sei o que eu estou a dizer, são tudo miúdos que, independentemente de tudo estar lá mais tempo, ainda não têm... E deve ser é que sabem o que é o Porto. Sim, não é... Mas aquela voz de comando... Sabes que é a voz de comando? Às vezes há um jogador que nós falamos pouco, tinha. O jogador que se revoltava dentro do campo. Isto tu vais atrás dos outros, que era o Francisco Conceição. Francisco não gostava, eu acho que o grito, quando não estás a correr, as coisas não estão a correr bem, tens alguém aquela que diz, cena dele, vai. Eu acho que isto falta muito. Porque há uma passividade, por exemplo, no gol que falaste, para não estar a repetir, vou falar no piano, o gol é gritante da maneira, aquela agressividade do correr. Tu levas um gol antes do intervalo. Ok, mérito do Moreirense, faz atenção, que o Moreirense, vamos tirar mérito, o Peixoto está a fazer um trabalho notável. Aí, e dá-lhes parabéns, obviamente, por aquilo que está a fazer.
Tu levas depois na segunda parte, não existiu o Porto, aquela agressividade de chegares mais perto do próximo. Eu acho que há muitas desculpas em termos do discurso. Eu acho que tem que ser falar menos e ir mais no processo. Porque assim vai ser difícil, vai-se perdendo e isso não puxa o público. É isso que falta. Eles têm que puxar o público. Porque o público, muitos, obviamente nem todos estão contra, nem nada, mas acho que o Porto tem que dar um pouco mais. Sim, mas este público é só vai lá com os resultados. Não é, mas qualquer público. Não, mas já foram os resultados por positivos. causa daquilo que o Vítor Bruno fez, eu acho que a partir do momento que surgisse o primeiro mau resultado, ia acontecer isso. Na minha opinião, era. Agora explica-me lá uma coisa. Três derrotas de uma equipa grande, então jogamos todos a equipa grande, como é que é? Sim, não, mas isso foi o que eu disse. Eu acho que o Vítor Bruno ontem teve mal. Depois de 2 derrotas, não pode deixar os melhores jogadores no banco. Pronto, é isso. Tu tens que ganhar. Achas que foi ali Acho que foi um ponto negativo da parte do treinador. Não se protegeu. Não se protegeu, exatamente como tu disseste. Tu vens de 2 derrotas, vens de uma goleada na Luz, em que foi falta de passividade, foi falta de atitude. Tens que entrar com o melhor 11. Até porque vem agora um jogo com o Anderlecht, vai ser de tudo ou nada. Porque ele facilitou. Para quê? Para os proteger para o Anderlecht. Agora este cara chega lá, já não vai ser preciso. Achas que este fantasma de uma goleada no Estádio de Luz, frente àquele que tem sido o grande rival do Porto nos últimos anos, ainda acompanha a equipa? Ou ainda não a largou? Eu acho que deixou algumas marcas na equipa, porque nos últimos anos não há este registro de resultado. E depois tens esta semana, as semanas da seleção de paragem, em que deverias ter preparado e de que maneira o jogo da taça. O Bruno já disse que toda a gente reconhece que é um campo muito difícil. É que estes jogos da taça são mata-mata. O Galeno nem foi a seleção, pois não. E essa é outra. É que ele teve muitos jogadores à disposição para poder preparar este jogo com os melhores. Eu também acho que devia ter sido com os melhores, porque a fase não é boa. E nós sabemos que quando a fase não é boa, tudo acontece. E o que é certo é que aconteceu tudo ao Porto neste jogo. Aconteceu. O mal que tinha que acontecer, aconteceu. Parece-me que podia ter mudado qualquer coisa, e eu não estou por dentro, não tenho conhecimento de causa, mas nós analisamos o que vimos e os resultados. Claro. E em função daquilo que tem sido o passado recente do Porto, não há margem para não ter os melhores em campo. Porque os jogadores conseguem. Tudo bem, o jogo do Anderlecht é difícil. Mas agora ficou muito mais difícil por causa deste mau resultado. Tem 19 anos? Não aguenta 2 jogos contra 4 dias. Eu acho que... até acredito que o tema da reunião tenha sido um pouco isso, em que se disse ao Vítor Bruno que há pouca margem, que tem que ser mais incisivo na forma como escolhe o 11 para jogar, tem que jogar, e o treinador sempre joga com o melhor 11, com o que lhe dá mais garantias, mas em função dos resultados é necessário muito mais experiência dentro do campo e jogadores como o Galeno, que é quase sempre o melhor jogador do Porto, tinha que ter jogado, o Samu tinha que ter jogado porque tem vindo a fazer golos e parece que realmente houve ali. Eu não digo facilitar, porque os treinadores não querem facilitar, mas o que é certo é que as contas que ele fez não saíam tão certas como ele estava à espera.